Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo devocional, ao nosso círculo de oração. Sejam bem-vindos os novos inscritos. Louvado seja Deus que escuta as orações do seu povo. Antes de continuarmos meditando na palavra do Senhor, vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, que nos ajuda em todo o tempo. Senhor, nós trazemos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Nos ajuda a guardar as tuas palavras no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos continuar a nossa meditação em Atos, capítulo 12, versículos 7 ao 9. Então, se você consegue e pode, acompanhe a leitura bíblica comigo, que diz assim: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram das suas mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Veste-te e põe-te as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via uma visão. Nós meditamos sobre o que a igreja fez. A igreja orou. E agora é a oração do povo de Deus sendo respondida. A oração em ação, uma ação divina, uma ação sobrenatural. Pedro estava preso e estava dormindo, nem percebeu que o anjo do Senhor estava chegando. E é tão bonito o cuidado de Deus. O anjo se aproxima e não assusta Pedro, o desperta. Existe todo um cuidado com Pedro naquele momento, e o anjo fala coisas simples para Pedro, mas precisamos lembrar que ele estava dormindo, ainda estava meio sonolento, e o anjo diz assim: Pedro, coloca a sandália, depois veste a capa, e foi dando passo a passo do que Pedro precisava fazer. Isso é cuidado de Deus, isso é carinho nos detalhes. Temos muito que aprender com a igreja primitiva. Pedro estava numa prisão e mesmo assim ele estava dormindo, a ponto do anjo despertá-lo. Existia muita paz dentro do coração de Pedro. Só uma pessoa que confia inteiramente no seu Senhor descansa, mesmo sabendo das ameaças que estavam sobre ele. Mas com quem será que Pedro aprendeu a ter essa paz? Essa fé que descansa? Vamos meditar um pouco em Marcos, capítulo 4 e versículo 38, que nos diz assim: E ele, Jesus, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos. Essa é a passagem que Jesus acalma a tempestade. E a Bíblia diz que os discípulos o despertaram desesperados. Mestre, como o Senhor pode estar dormindo num momento desse? Vamos todos perecer. Jesus estava dormindo na polpa do barco e os discípulos estavam desesperados. Com Jesus que Pedro aprendeu a descansar em meio a tempestades, e foi Pedro também o mesmo discípulo que andou sobre as águas. Pedro já estava acostumado com tempestades. Pedro sabia que aquela ordem de Herodes não podia roubar a paz que ele já tinha encontrado em Jesus. Um anjo que desceu do céu à terra, só Deus sabe quantos demônios esse anjo enfrentou no caminho para libertar Pedro daquela prisão, para responder a oração daquela igreja que estava orando. O sono de Pedro nos mostra que nós precisamos ter confiança no Senhor. E a igreja que somos nós, precisamos perseverar em oração. Por causa da oração, o Senhor envia anjos a seu respeito. A oração invade leitos e hospitais, invade prisões. A nossa oração tem poder de agir no invisível, nas coisas que forças humanas não podem. Quando nós não podemos com a força do nosso braço,
os nossos joelhos dobrados trazem a resposta na hora certa e no tempo certo. Vamos continuar crendo, assim como a igreja que orou por Pedro, vamos continuar obedecendo às ordens divinas que recebemos, vamos continuar confiando em contínua oração uns pelos outros, porque a oração abre porta de prisões. Prisões espirituais, prisões mentais, não existem portas de bronze, ferrolhos de ferro que sejam capazes de continuar inteiros através da nossa oração. Amém, meus amados irmãos, e dia 31, aniversário da irmã Sema. Parabéns, irmã Sema, nós desejamos para a senhora muitos e muitos anos de vida. Que o Senhor continue cobrindo a senhora de bênçãos e proteção, lhe dando saúde, força, abençoando seus filhos, seus netos, toda a sua família. Muito obrigada pela companhia de sempre. Irmã Sema está comigo desde o comecinho, vizinha de manhã, me conhece desde pequena. Nós desejamos para a senhora, irmã Sema, bênçãos sem fim da parte do Senhor e muitos anos de vida para a senhora, irmã Sema. E também dia 7 de maio foi aniversário da missionária Patrícia. Parabéns, Patrícia. Jesus continue te abençoando cada dia mais, abençoando você, sua vida, seu ministério, sua saúde, te dando força, sabedoria, graça, que o brilho do Espírito Santo continue brilhando na sua vida e na vida da sua família. E dia 27 de maio foi o aniversário do pastor Cidro. Parabéns, pastor Cidro, muitos anos felizes de vida para o Senhor. Que Jesus continue lhe dando sabedoria, forças do alto. Que o Senhor seja cada dia mais próspero e abençoado. Que Jesus abençoe muito o seu ministério. Leve a sua voz, a voz de Patrícia, a muitas pessoas que precisam e estão carentes de Jesus. Que o chamado do Senhor para a sua vida continue na sua família por todas as gerações. Parabéns, irmã Sema, a missionária Patrícia, o pastor Cidro. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente cada dia mais. Amém, meus amados irmãos. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, que escuta a oração do teu povo. Nós estamos reunidos em oração, Pai, crendo em milagres de libertação, salvação, cura da alma, cura do corpo. Nós te agradecemos pela vida da irmã Sema, da missionária Patrícia, do pastor Cidro. Nós te apresentamos todos os aniversariantes do dia. Que o Senhor os cubra de bênção, de graça, de proteção. Abençoa, Senhor, a família de cada um deles. Também te peço uma bênção especial para cada um dos meus irmãos que estão comigo agora em oração. Que a nossa oração, Senhor, alcance parentes, filhos, vizinhos, familiares, amigos de perto e de longe, transformando histórias, Senhor, mudando cenários. Nós te agradecemos por mais um devocional, Pai. Enche o nosso coração de esperança, de fé, de amor. Nos ajuda a continuar crendo, nos ajuda a descansar assim como Pedro. Nenhuma ameaça vai tirar a nossa paz, o nosso sossego, a nossa alegria. A nossa esperança está firmada em Ti, ó Pai, que és um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Continua conosco, amado Salvador, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e sua família. Mais uma vez, parabéns a todos os queridos irmãos. Curtam o vídeo, compartilhem com quem o seu coração feliz desejar. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser, às 6h30.